Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o nosso quinto vídeo da série Aprendendo Excel. Nesse vídeo aqui a gente vai falar das funções soma-C, soma-Cs, conte-C e conte-Cs. São condições de somas e contagens, né, que levam em consideração alguns critérios, né, para fazer uma contagem mais seletiva, ou uma soma mais seletiva. Tá bom? Mas antes de iniciar o vídeo eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, dê o seu joinha, digam se vocês estão gostando do conteúdo, deem sugestões de conteúdos também, para cada vez mais a gente possa aí trazer mais novidades, tá bom? Então bora pro vídeo, pessoal. Bom, essa aqui é a planilha que a gente vai trabalhar hoje, tá? Ela simula aqui uma movimentação de venda de uma papelaria. Eu selecionei só 3 itens, que é lápis, caneta e caderno, né, para a planilha não ficar tão extensa, e com esses dados aqui já dá para vocês terem uma ideia de como funcionam essas funções, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero saber aqui é o seguinte: dessa listagem aqui, quanto foi vendido de cada item e o valor total para cada item, tá? Então eu vou fazer uma fórmula da seguinte maneira: o igual, o igual, toda fórmula no Excel começa com igual ou com sinal de mais ou menos, tá? Então é igual, soma C. Qual é a estrutura dessa fórmula aqui? O soma C, ele está dizendo o seguinte: eu quero que você some se num determinado intervalo tiverem alguns critérios. Então, por exemplo, aqui eu quero que some só o que for lápis. Então, qual é a sintaxe aqui? Soma C, aí você abre parênteses, o intervalo são os itens, a coluna onde meus itens estão, tá? Aí você coloca um ponto e vírgula. O critério é qual é o item que eu quero que seja considerado para a soma, ou seja, se eu quero só lápis, então dentro dessa sequência aqui eu quero que só some o que for lápis, tá bom? E ponto e vírgula novamente, e aqui é o intervalo da soma. No caso aqui, como é quantidade, eu vou selecionar essa coluna aqui. Então vamos lá, fecha parênteses, dou um enter. Então, de venda de lápis foram 149 unidades, tá? Em toda esse grid de informações. Se a gente seleciona toda essa parte aqui, a gente tem 357 de quantidade, né, itens. Ou seja, aqui ele está discriminando que só de lápis foram 149. Para a gente replicar essa fórmula aqui, a gente dá 2 cliques, pronto, ele já replica para a parte de baixo, para os itens caneta e caderno, né? A gente vai fazer uma soma aqui só para certificar o total. Então, total 357. Vamos fazer uma soma aqui também. Pronto. A gente faz a soma aqui, a gente replica para cá também essa soma. Tá? Na verdade aqui a gente nem precisa, porque aqui são valores unitários, então eles não terão soma. Um item interessante aqui, como eu repliquei valor, como eu fiz a soma de valor monetário, ele replicou também a formatação aqui. Vocês podem vir aqui, clicar com esse pincelzinho, clica aqui novamente, pronto, ele já pega a formatação da célula e foi selecionada. Então nós temos aqui uma validação de quantidade, 357, 357, ok, o nosso soma C funcionou. Tá? Aí a gente vai agora para valor total, igual soma C, o intervalo dos itens, ponto e vírgula, o item, ponto e vírgula novamente, e aqui a gente quer saber o valor total, então a gente seleciona a coluna I, fecha parênteses, pronto, R$223. Como aqui nós não tínhamos ainda valor monetário, eu vou pegar essa formatação e colocar aqui também. E arrastar para baixo. Abrir um pouquinho mais a coluna. E aqui eu vou fazer um igual. Igual, soma. E seleciono aqui quais são os itens que eu quero. E então você vê que a soma ficou idêntica, né? 2.123,10, 2.123,10.
Isso aqui a gente fez com itens fechados, né? Agora vamos dizer que é o seguinte, eu quero saber no dia 1º quanto foi vendido de lápis, no dia 2 quanto foi vendido de caneta e assim sucessivamente. Nesta situação a gente tem a opção de usar o soma Cs, tá? Eu vou replicar essa estrutura aqui para baixo, vou pegar os itens e vou colocar aqui embaixo também, tá? Para a gente utilizar o soma Cs, a gente precisa usar o soma C de uma outra maneira, né? Por isso que ele é soma Cs. O Cs é de vários critérios, várias opções. Então, a estrutura dele é assim, soma Cs, abre parênteses. O primeiro intervalo que a gente vai pegar já é direto a quantidade, tá? O número é qualquer coisa que vai fazer a soma, tá? Então, no caso aqui, eu quero de quantidade o número a coluna G, tá bom? Aí ponto e vírgula. O intervalo do primeiro critério. O primeiro critério que eu quero utilizar foram os lápis que foram vendidos. Então, o primeiro intervalo de critério é a coluna F, ponto e vírgula, o lápis é o critério, o primeiro critério. E o segundo critério eu quero saber quanto foi vendido no dia. Então, se é no dia, a gente vai selecionar a coluna de data, ponto e vírgula, e o critério, a data, a gente vai colocar bem aqui, tá? Então, você fecha o parênteses, ele não vai trazer resultado nenhum. Por quê? Porque aqui ainda está vazio, você não tem nenhuma data. Então, vamos, por exemplo, colocar a data 1/6/2021. Pronto, ele trouxe a quantidade aqui. Aí no próximo dia que você teve vendas de lápis foi no dia 2/6/2021. Pronto, 25 lápis. Né? E assim sucessivamente, tá? Cada data que você colocar aqui é uma opção. Então assim, aqui é a variação, essa síntese aqui é a variação do soma C, sendo soma Cs, são vários critérios para você conseguir fazer a soma. Tá? Deixa eu agora explicar só um detalhe para vocês. Vocês viram que eu sempre selecionei aqui colunas. Tá? Você pode também selecionar só a sequência onde tem as informações. Então vamos, por exemplo, selecionar aqui. Ó. Selecionei isso aqui. Aí a coluna F, eu vou selecionar esses itens aqui. E coluna E, eu vou selecionar só estas datas aqui. Tá? A gente pode fazer a opção de copiar e colar. Copiar e colar. Só que vejam bem o que acontece aqui. Aqui nós temos as sequências corretas de onde estão os itens e o que a gente precisa buscar. Porém, aqui, ó, como a gente copiou e colou daqui de cima, olha o que acontece. Ele já pula linha e aqui também ele pula uma linha. Por que isso? Quando a gente seleciona só um grid de informações, ele tende a ficar fixado naquela célula específica, né? Então assim, você vê aqui, ó, aqui ele está G5 a G23, aqui embaixo ele já vem G6 a G24, aqui G7 a G25. Então, a minha dica para vocês é a seguinte, se vocês não quiserem selecionar a coluna inteira, tem uma opção que é fixar a célula, que é o seguinte, vocês cliquem onde vocês querem fixar, e aqui você aperta o F4. Pronto, ele fixa nesta célula, e ele vai fixando conforme o que você determina. Tá? Esse K11 eu não vou fixar porque é o produto. O produto ele pode ser uma variável, então quando a gente descer para cá, vai ser essa célula, quando descer para cá vai ser essa célula. Porém o restante vai continuar fixado. Tá? Então assim, e aqui eu vou fixar esse grid aqui, que é o de data. Tá? Então fixa. E essa célula especificamente também eu vou fixar, porque ela faz parte
da seleção da data. Então assim, como não tem nenhuma outra opção para baixo, a gente fixa nela, sempre todos os itens eles vão sempre puxar nessa data. Aqui, pessoal, dizendo que só tem uma data só, né? Quando for uma sequência de datas, aí vocês não fixem a célula, tá? Então, fixei. Agora sim, eu posso pegar, dar 2 cliques, arrastar. Eu terei aqui as vendas do dia 2/6, foram a quantidade de 94 itens. Vamos conferir aqui, ó, 2/6, 2/6, 2/6. Vamos ver a soma desses itens, quanto que vai dar. Ó, 94 também, tá? Então assim, validando aqui, no dia 2/6 nós tivemos 94 itens vendidos. Vamos fazer a soma aqui também, tá? Isso aqui é muito bom, porque você consegue começar a segmentar o seu cálculo, a sua visão, enfim, os seus relatórios, né? Você consegue segmentar por vários critérios, tá? Então vamos fazer aqui, por exemplo, essa parte aqui do valor total, né? Eu vou dar outro macetezinho para vocês também, tá? Você não precisa digitar fórmula por fórmula, você pode simplesmente dar 2 cliques nessa célula, vem aqui, ó, na barra de fórmulas, você seleciona, tá? Copia, Ctrl C, enfim, cola aqui, Ctrl V, e aqui você determina quais são as colunas que você vai utilizar para esse cálculo aqui. Como eu falei anteriormente, né, a primeira o grid de informação é a coluna onde nós temos os números para soma, enfim, para conseguir fazer o cálculo. Então aqui a gente só vai pegar aqui, ó, arrastar essa seleção para cá, que é o valor total, tá? Pronto, dá um Enter, sua fórmula está montada. Então, se nós pegarmos aqui, ó, o lápis no dia 2/6, vamos ver aqui, lápis, dia 2/6, ó o valor total, tá vendo? Então assim, o nosso cálculo está correto, tá? Aqui, como a gente já fixou nessa célula aqui, como a gente havia fixado as células, e aqui a gente só copiou e mudou o grid de números do cálculo, né? A gente pode arrastar para baixo aqui, pronto, e fazer a soma do dia 2/6. Vamos só verificar se no dia 2/6 deu 558,30 mesmo, tá? Ó, 2/6, 2/6, é esse grid aqui. Então, a gente selecionando tudo, 558,30. Para ficar mais bonito aqui, a gente pode pegar essa configuração usando o pincelzinho, jogando aqui para baixo, a gente já consegue ter a mesma formatação, tá? E vamos fazer uma soma aqui, igual soma, pronto, 558,30, tá? E assim, conforme você vai mudando as datas, a sequência de somas que você tem. Neste dia aqui, 3/6, nós só tivemos uma venda de lápis, por isso que aqui tá zero, né? Aparece 0 aqui também e só aparece cálculo de lápis. Por quê? Porque nós não tivemos mais nenhum número para soma. Então, pessoal, aqui nós utilizamos o soma Cs, né, que são os critérios. Aqui em cima nós utilizamos o soma C. E agora nós vamos utilizar o conte.c. O conte.c, o conte dele nessa frase aqui é contar, tá? Então contar para mim se, né? Aí tem os mesmos critérios. Vamos novamente puxar esse grid de informações aqui. A gente cola aqui embaixo e aqui a gente tem a quantidade. O que ele vai fazer para a gente aqui agora? Eu quero que ele conte para mim quantas vezes se repete tais itens, né, nesse grid de informações. Por exemplo, aqui eu quero ver quantas vezes se repete o lápis, quantas vezes se repete a caneta e o caderno, tá? Então a sintaxe é a seguinte, é bem parecida com o soma C, é igual conte.c, você abre parênteses. O que você vai fazer? Logo de cara aqui, ele já vai te trazer a opção intervalo, tá?
Então, qual vai ser o intervalo? Aqui eu vou selecionar a coluna inteira, tá? Pronto, selecionei o intervalo, ponto e vírgula, o item que eu quero que ele conte. Só conte para mim, nesta fórmula aqui, lápis. Dou um Enter, pronto. Então, o lápis se repetiu aqui 9 vezes. Entendam, não é quantidade de vendas, agora é quantas vezes ele apareceu nesse grid aqui, tá? Então, o lápis apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, tá? Como eu selecionei a coluna inteira, eu posso aqui tranquilo arrastar para baixo, que ele vai pegar a mesma sequência da coluna e só vai modificar a célula do critério, tá? Então aqui nós temos 19 itens, vamos dizer 19 linhas com itens, tá? Se a gente pegar aqui e arrastar, ó, contagem 19. Então o lápis apareceu com 9 vendas, caneta com 7 vendas e caderno com 3 vendas. 3 vendas sem considerar a quantidade desses itens em cada venda, tá? Ele só se repetiu aqui no movimento 9, 7 e 3 vezes, tá? Isso é o conte C. E nós temos também o conte Cs. Aí a gente vai usar o mesmo critério daqui de cima. Deixa eu até pegar essa célula, copiar aqui para o lado. Aqui eu vou novamente copiar essa estrutura. E agora nós vamos fazer a contagem por data. Então assim, quantas vezes apareceu no dia 1º a venda de lápis, quantas vezes apareceu no dia 1º a venda de canetas e assim por diante, tá? Então a fórmula é igual conte.cs, aí a gente pega aqui o intervalo do critério, tá? Então é esse intervalo aqui, ponto e vírgula, lápis. Se fosse o conte C, a fórmula finalizaria aqui. Mas a gente tem mais um critério. Qual é o próximo critério? A data. Então a gente vai pegar aqui, ponto e vírgula, intervalo de datas, ponto e vírgula, o critério data, tá? Nesse caso aqui, pessoal, é ideal que a gente fixe essa célula da data, tá? Porque senão, se a gente arrastar para baixo aqui, ela também vai pular uma linha, né? Vai para a célula de baixo, tá? Então a gente finaliza com um fechar parênteses. Pronto. Então assim, o que ele está dizendo para a gente é que no dia 3 teve uma vez só que apareceu o lápis aqui. Vamos ver, no dia 3, ó, o lápis apareceu uma vez só, tá? E aí eu vou arrastar para os demais. Pronto. Então, teoricamente aqui, nós temos o seguinte. No total de venda, nesse período aqui, de 1/6 a 12/6, eu tive 9 vezes que apareceu lápis, 7 vezes caneta e caderno 3 vezes. Já aqui, nesta data específica, o lápis só apareceu uma vez lápis, o restante não apareceu. Se nós colocarmos aqui 1/6 de 2021, nós teremos 2 vezes lápis. Vamos conferir? Ó, 1/6, 2 vezes, 2 ocorrências de lápis, né? Vamos ver aqui um dia que tem um movimento a mais. Para o dia 4, vamos ver o que aparece para a gente aqui no dia 4/6 de 2021. Ó que bacana. Aí ele aparece aqui 4 itens. Tá? 4 itens, na verdade assim, são 3 itens, né? Mas aparecendo 4 vezes no total. Então, um lápis, dia 4, um lápis, cadê? Dia 4, um lápis, caneta no dia 4, 2 vezes, e caderno no dia 4, uma vez. Né? Então assim, essas são fórmulas que nos ajudam bastante na questão de separar as somas, né, por critérios, enfim, e também as contagens, né, ajuda a gente bastante na parte de contagem. Essa planilha aqui, pessoal, eu vou deixar disponível para vocês para download, para vocês treinarem essas fórmulas, praticarem. Inclusive eu vou deixar aqui até a estrutura das fórmulas
para que vocês depois possam ir treinando, tá? Eu vou deixar uma estrutura aqui, tá? Para cada um, e vocês copiem, enfim, abram, tentem fazer, tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.